hoje eu tô muito feliz. Ai, eu Começamos o podcast diferente porque temos novidade, né, Dê? E que novidade, hein, Bruna? Vocês já conheciam a gente como a Fã Video Company, certo? Só que a partir de hoje mudamos. Agora somos a Fancast! Uhul! Muito feliz, Comenta hein, aí pra gente o que vocês acharam do nome. É uma nova etapa, né, Dê? Conta um pouquinho, por que a gente mudou desse nome? Então, porque a fã, ela vai muito além aí de vídeo, né, gente? A gente é experiência, a gente é conexão, a gente é voz. Sendo assim, a Fancast aqui pra vocês, um lançamento incrível da fã. E você, empreendedor, quer ver tua logo aqui, ó, aparecendo aqui pra nós? Me chama, manda um direct e seja um dos nossos patrocinadores, viu? Você que acha que tem que trazer valor para tua marca, vem pro melhor podcast de empreendedorismo do Brasil, por isso que é a Fancast BR. Brasil, por enquanto. Por enquanto. Mas falando de Brasil, a gente tá com uma convidada aqui muito importante, que já ela vai contar uma viagem aí sensacional que ela vai fazer, né, Dê? Contou nos bastidores, gente, olha. Inclusive, meu sonho é conhecer. Estamos aqui hoje com a Rafaela Bazic, que, olha, eu vou até ter que ler tudo que essa mulher representa, gente. Ela é jornalista, ex-repórter esportiva, hein, olha só. Especialista em marketing de influências desde 2012. Começou, viu? Ela começou, implantou a coisa. E criadora e mentora de influências lucrativa, Rafa. Olha só quanta coisa, hein, que a gente vai ter aqui pra trocar. É isso mesmo, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Que honra ser a primeira dessa nova etapa do podcast. Bem-vinda. Espero trazer boa sorte para vocês aqui, né, nesse novo momento. E é isso, eu falo que quando eu cheguei na internet, literalmente era tudo mato, né? Então respeita a minha história. Respeita. Desde 2012 não é pra qualquer um, hein, Não é. Rafa? É influência de verdade. Então vamos começar um pouquinho da sua trajetória. Você era repórter primeiro, você fez Isso. faculdade de jornalismo. Conta um pouquinho pra gente. Isso, eu me formei em jornalismo em 2011, mas e eu sempre quis trabalhar com futebol. Então, quando eu decidi que eu queria ser jornalista, eu queria trabalhar com futebol. E isso a gente tá falando de uma época que ainda tinham pouquíssimas mulheres no futebol. Então, como eu descobri muito nova que eu queria ser jornalista esportiva, com 13 anos mais Nossa. precisamente, eu fiz o meu primeiro curso de jornalismo esportivo com 13 anos. Ai, que legal. E desde então, assim, eu falo que o pessoal adolescente, assim, ia pra festa de 15 anos, e eu tava lá fazendo curso. Quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu fui fazer o processo seletivo do Lance, que era o maior e o único jornal que era só de esporte do Brasil. Então, pensa, todo mundo que queria trabalhar com esporte, queria trabalhar lá, era o sonho. Uhum. E eu me inscrevi no site pra fazer o processo seletivo. Eu acho que eu tinha entrado na faculdade, tinha uma semana. Nossa. E eu fui chamada para participar do processo seletivo. Na época, eram muitas etapas. Tinha prova de conhecimentos do futebol, era muita gente concorrendo. E eu acabei passando. E na última etapa, que era uma entrevista com o editor, eu lembro que ele olhou para mim, pegou meu currículo. Com 1 milhão de cursos, eu tinha feito mais de 50 cursos de jornalismo esportivo com 17 anos. Meu Deus. E ele falou assim, não tem como eu não te escolher. Eu falei, era essa a minha intenção. Porque eu sabia que pra eu ter uma Sensacional. oportunidade num meio que naquela época, principalmente, era majoritariamente masculino, eu precisava estar muito à frente de quem estivesse concorrendo comigo. Perfeito. Então foi tudo friamente calculado. Calculado. E deu muito certo, eu fiquei lá por 4 anos e eu falo que foi onde eu aprendi tudo que eu sei sobre comunicação. Porque no meu primeiro dia de trabalho, eles me colocaram pra entrevistar o Roberto Carlos, lateral da seleção. Meu Deus. E daí pra frente, que eu peguei a época do Ronaldo no Corinthians, Neymar no Santos. Uma época muito boa. É. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu resolvi mudar de área. Porque eu já tinha feito tudo que eu tinha sonhado no jornalismo esportivo. Eu sou uma pessoa movida por desafios. Eu não paro quieta nunca. Eu tô sempre inventando alguma coisa. Por isso, essa listinha enorme. Menina, Quando começa a ficar mais tranquila, eu falo, não. Deixa eu bora acrescentar, deixa eu acrescentar. Deixa eu acrescentar Sensacional. alguma coisa. E aí, quando eu saí do jornalismo esportivo, que eu decidi sair do Lance, estava acabando meu contrato, eu era estagiária, inclusive. Eu resolvi que não queria mais ficar nessa área. E eu lembro muito bem uma coisa que foi uma virada de chave pra mim, que a minha chefe na época, ela falou assim pra mim, isso em 2011, mais ou menos. Ela falou assim, Rafa, hoje, para você ser jornalista, você não precisa de um veículo, você pode ser o seu veículo. E isso foi uma virada de chave para mim, foi quando eu olhei para a internet e falei, é isso que eu quero,
porque eu quero fazer a comunicação do jeito que eu gosto, falar sobre o que eu quiser, da maneira que eu acho certa, sem ter que prejudicar ninguém, enfim. E foi por isso que eu fui pra internet. Nossa, Por conta da sensacional. autonomia, Da né? Que você autonomia. teria. E também admito que ganhava bem melhor sendo minha chefe. Perfeito. Mas de onde veio essa influência de você começar a estudar futebol? Tem alguém que joga futebol na sua família? Sim, Seu pai meu, ama? Na minha casa nós somos em 4 mulheres, né? 4 irmãs, eu sou a mais velha. E meu pai era jogador de futebol, ele jogava Ah, tá. futsal. Mas quando eu nasci, ele parou. Entendi. Então eu acho que tava meio que no sangue. Alguém tinha que gostar pra acompanhar ele, né? Aham. Só que chegou um momento que eu gostava mais que ele. Aham. Qual que é o Mas- time? Corinthians, né? Claro. Maravilhosa. É claro. Lógico. Perfeito. Ah, meu E Deus. quando você. O que marcou mais você na época de que você era jornalista esportiva? O que mais te marcou nessa época? Bom, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Ronaldo Fenômeno na minha frente. Porque foi uma coisa, assim, muito impactante. Parecia que eu estava vendo uma entidade, assim, na minha frente. E, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente profissional, né? Então, eu acho que isso foi um dos pontos principais, principalmente dentro do jornalismo esportivo, porque eu precisava conquistar um respeito, né? Porque era um momento difícil para a mulher dentro do jornalismo esportivo, porque eram pouquíssimas e elas sempre eram um pouco subestimadas, né? Então, eu era muito radical em relação à minha postura, em relação ao meu profissionalismo. E isso foi muito legal, porque eu criei um respeito tão grande dentro do universo que 10 anos depois, quando eu lancei o meu podcast, que a gente vai falar disso depois, ainda tinha tanta gente do meio do futebol, do esporte, que tinha carinho, tinha respeito por Ai, mim. que E eu acho que foi muito devido a isso. Mas a primeira vez que eu vi o Ronaldo foi assim, foi o dia mais difícil de eu manter o profissionalismo, mas eu consegui. Perfeito. E como que você percebeu, você foi ser a sua própria chefe, falar com a sua voz na internet sobre o futebol? Não. Quando eu fui pra internet, eu queria sair do futebol. Queria voltar a ser só torcedora. Tá. Porque eu percebi que eu tava deixando de gostar. Porque futebol é assim, quanto mais você conhece os bastidores, menos você gosta. E eu não queria isso. Então, eu fui pra internet, no início eu falava sobre beleza. Era bem a época dos blogs mesmo, Sim. e meu blog chamava Dicas da Rafinha. Aham. Inclusive, até hoje, eu tenho... A minha empresa chama DDR Digital, que significa Dicas da Rafinha. Ah, E tem gente até hoje que me chama de Dicas, por causa do começo. que legal. Porque eram nomes, né? Na época dos blogs eram nomes. Ninguém É. punha lá Rafaela Bacic. Não, Aham. era tipo alguma coisa. E o meu Aham. era Dicas da Rafinha. E até hoje muitas pessoas me conhecem assim. No início eu falava de beleza. Demorou alguns anos pra eu conseguir, de fato, viver de internet, né? Que eu acho que esse foi outro momento, assim, Virada. de virada. Porque eu acho que ainda hoje é a maior dificuldade Sim, com certeza. do universo de creators e tudo mais. E, paralelo ao meu trabalho como blogueira na época, eu trabalhava também na empresa do meu pai, que era de onde eu tinha minha renda. Ah, legal. Porque quando eu entrei na internet, eu comecei do zero. Não tinha nenhum contato dentro da área de beleza. Então, eu resetei mesmo e fui construindo ali uma história. Só que eu sempre fui muito apaixonada por comunicação. E foi me puxando de volta naturalmente, até que em 2018 eu tomei a decisão de queimar os barcos. Falar, não, ou vai. E aí foi quando mudou tudo, assim. Apostar todas as chaves. Mas se por mais que você resetou, começou tudo do zero, eu vejo que você fala com total tranquilidade, porque era isso que você queria, né? Se sentir Era. desafiada, né, Rafa? Eu amo me sentir desafiada. É até um pouco. Eu falo, eu sou determinada e focada. Algumas pessoas chamam de bitolada, mas é foco, na minha opinião. Mas eu sou demais. Eu tenho que me policiar, porque eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou aquela pessoa que trabalha todos os dias. Porque quando você ama muito o que você faz, se confunde muito com o seu lazer, né? E o trabalho que eu faço hoje, ele tem muito isso. E ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso também é uma dificuldade. Desafiador, Porque verdade. quando você fala de rentabilizar isso, Exato. é mais difícil. Com Porque, certeza. poxa, eu gravo muito em restaurante hoje em dia. Como que eu explico pro restaurante que eu não tô indo lá comer? Eu tô Aham. indo lá trabalhar. Então, assim, é uma limiar que as pessoas ainda... A maioria do mercado ainda não entendeu. Mas eu consigo muito bem, modéstia à parte. Tira de letra. O que é mais difícil pra você, Rafa? O que foi, na verdade, né? Se reinventar ou se posicionar de novo no mercado? Eu acho que
eu entender que eu precisava me posicionar. Porque eu acho que a gente... E hoje, esse tema, posicionamento, é uma das maiores bandeiras que eu defendo dentro do meu conteúdo e tudo mais. Porque eu acho que é o que fez a maior diferença na minha vida. E faz, principalmente hoje em dia. Eu vim aqui no caminho do podcast conversando com a Ellen, que veio comigo. E eu tava falando exatamente isso pra ela. A minha opinião é que hoje o conteúdo é commodity. Todo mundo faz conteúdo. Verdade. E tem pessoas fazendo conteúdos incríveis, que nem são influenciadoras. Então, se o seu único diferencial é o seu conteúdo hoje, você não vai sair nem na foto. Basta, né? Então, na minha opinião, hoje, o principal é o seu posicionamento e você ter uma comunicação estratégica, um posicionamento estratégico. E demorou até eu entender isso, porque eu acho que a gente foi criado numa sociedade que você falar das suas vitórias, você falar das suas qualidades, você falar das suas conquistas é visto como arrogância, como prepotência. Verdade. E isso é uma coisa, uma crença que a gente tem que aprender a desmistificar, né? Porque é muito importante. Eu falo que na internet não basta você ser, você tem que parecer ser. Exatamente. E isso não é você parecer ser o que você não é, mas você contar de uma forma estratégica Sim. o que você é. Então, eu acho que essa é uma barreira que ainda precisa ser quebrada. E eu também passei por ela, né? Então, eu acho que foi o posicionamento nesse sentido. De eu entender que eu precisava contar. Porque eu sempre fui, nos bastidores, eu sempre fui muito referência em tudo que eu me proponho a fazer. Porque, como eu falei, eu sou bitolada, né? Então, eu tenho muito essa postura de liderança em tudo que eu me proponho a fazer. Então, nos bastidores, eu já era muito vista como referência. Mas demorou até eu entender que eu precisava contar isso para as pessoas também. Que não era só ser, eu tinha que parecer ser. Sim. Nossa, E como você enxerga o mercado de influencer hoje no Brasil? Eu acredito que é um mercado ainda extremamente amador, que precisa Concordo. de muita educação. Inclusive, sendo muito sincera, existe muito preconceito com essa palavra, e até eu tenho um pouco. Pra te falar a verdade, quando eu me apresento pras pessoas, eu não me apresento como influenciadora. Eu falo que eu sou jornalista que trabalho com mídias sociais. Legal. Por quê? Porque ainda hoje o mercado de influência, na minha opinião, é um mercado, em sua extrema maioria, muito amador. Toda vez que você chega num cliente, você tem que desconstruir uma imagem ruim que alguém deixou, porque Nossa. é uma coisa banalizada. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode acordar um belo dia e falar: eu sou influenciador. E tá tudo bem. Não é um problema. Mas eu acho que precisa haver um filtro no mercado, e a minha opinião é que daqui em diante vai acontecer esse filtro natural de que o difícil não é você aparecer na internet. Existem muitas fórmulas para você seguir uma trend, copiar Sim. o que tá dando certo do outro. Você pode estourar e tudo mais, mas o difícil é você permanecer. Perfeito. Eu conheço pouquíssimas pessoas que estão no mercado há 13 anos, como eu tô, e de forma extremamente sólida e consistente. Mas assim, eu nunca tive um pico, eu nunca estourei. Viralizou. Nunca viralizei, porque eu nunca... Até o meu estilo de comunicação não é um estilo de comunicação viral. E isso também foi muito importante eu entender qual era... Porque no começo eu fui aprendendo as coisas muito batendo cabeça, como todo mundo. Sim. Né? Se hoje ainda é muito amador, imagina em 2012. Sim. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente tava... Vamos lá, vamos Se ver o que joga. vai dar. E aí testava uma coisa, não dava certo, trocava. Foi muito batendo cabeça mesmo. E hoje em dia... eu acho que ainda tá num ponto que precisa muito de educação. Porque não tem ninguém que te ensina como trabalhar. E foi até essa uma das minhas motivações para criar minha mentoria. Porque eu acho que é um mercado que não dá mais para voltar atrás, não vai deixar de existir. Inclusive, a gente tem visto um movimento de apresentadores, de jornalistas, de atores. Todos estão migrando pra internet para virar influenciador, entre aspas, né? Porque, na verdade, eu acredito que todo mundo é influenciador. Sim. Se você tem um negócio e você não é o influenciador do seu negócio, você tá perdendo muito dinheiro. É verdade. Porque se você não... Você pode ser melhor, mas... se você não se posicionar e não contar isso, você vai perder pra alguém que é pior que você, mas comunica melhor. Perfeito. Então, eu acredito que é isso. Influência, na verdade, todos nós somos. A gente só precisa entender como usar isso. Ser influenciador não é você fazer uma propaganda de um produto, você blogueirar, não é isso. É você falar, né, e ser referência para um grupo de pessoas. E quem são essas pessoas que você quer atingir? Eu acho que é muito mais você entender quem do que quanto.
sabe? Eu acho que cada vez mais vai valer muito mais o peso da sua voz do que o seu número. Porque número é a coisa mais fácil de você conseguir hoje em dia. Se eu quiser, amanhã eu compro e eu tenho 1 milhão de seguidores. É verdade. Essa é a verdade. Então, eu acho que isso já não basta mais, sabe? Eu acho que as marcas estão buscando credibilidade, que é o que ainda hoje falta nesse mercado. E eu acho que foi um dos pontos que mais me permitiu ter espaço desde que eu comecei. Porque eu trazia essa credibilidade. Ela deu um pouquinho de aula agora, porque a gente é uma agência de marketing Ah, e que os beleza. nossos clientes prezam por isso, eles Verdade. procuram isso. Então, eles procuram alguém que vai influenciar. Eles querem influenciar Uhum. e não sabe como. E existe muitos sociais mídias por Uhum. aí, né? E aí, muitas das vezes, os nossos clientes, eles vêm Machucado, triste, ferido. porque... Você eu tem que contratei... desconstruir uma imagem ruim que alguém deixou. Exatamente. A verdade é que essa questão do social media e gestor de tráfego, acho que todas essas funções que são novas e que vieram junto com essa onda, né, da produção de internet, conteúdo, Aham. que a gente chama de creator economy, Sim. né, Aham. que é a economia da criação de conteúdo. Eu acho que passa pela mesma questão. Passa. Qualquer pessoa faz um curso no Hotmart É. e acha que é profissional. É Exatamente. verdade. Não é? Então, assim, esse é o problema. E a mesma coisa para o influenciador. É. Então, eu falo, eu sempre. A dificuldade é ter a primeira oportunidade. Depois que eu tenho a primeira oportunidade, dificilmente eu saio. Por quê? Porque eu entrego, eu sei o que eu entrego. Os meus clientes, eu explico, eu tenho esse trabalho de educar o meu cliente, porque eu sei que ele não sabe o que tá contratando e o Perfeito. influenciador não sabe o que tá vendendo. Aham. Aí o que acontece? Ele sai falando, eu fiz um trabalho com o influenciador e eu não tive resultado. Mas a verdade é que ele nem sabia que resultado ele queria. E o influenciador, desesperado pra fechar alguma coisa paga, porque não dá pra pagar a conta com brusinha, deixa o cliente pensar o que quiser. E aí ele tem uma expectativa frustrada Sim. e sai falando mal de todo um mercado. Então eu sempre tenho esse cuidado de fazer esse ajuste de expectativa com os meus clientes, porque eu acho que é importante. Se não fizer sentido pra ele o que eu posso oferecer, eu prefiro que ele não Não feche faça. comigo, mas eu prezo muito pela minha reputação. Essa é uma das minhas maiores bandeiras. E a gente tava falando rapidamente do negócio da viagem, né? E eu acho que teve muito a ver com a minha reputação, a questão de eu ter ganho. Eram diversos quesitos, assim, né? Uhum. Vários critérios de avaliação e tudo mais, mas eu tenho certeza que posicionamento e reputação foi decisivo. Porque quando uma marca vai te contratar, a maioria dos influenciadores não sabem disso. Mas eu falo que ela puxa a tua capivara inteira. Inteira. E é isso, gente. Existem diversos, vocês como agência, vocês sabem. Sim. Existem diversas plataformas que conseguem rastrear o que você falou na internet nos últimos 10 anos. Sim. E aí, influenciador tem a mania de achar que tem que opinar sobre tudo. É, Não pode quer ver uma ser- bala que quer pular na frente dela. É. Quer falar de. Não pode ver uma polêmica, quer pegar uma carona. É. E isso, beleza. Você pode conseguir um alcance, você pode conseguir um número, mas você dificilmente vai transformar isso em dinheiro. É verdade. Porque na hora da marca escolher quem ela quer associar com Ela a olha marca tudo. dela, ela quer credibilidade e reputação. E eu te falo que, assim, nós, antes de trazer os influencers, os empreendedores que vêm até nós, a gente também faz um filtro, um estudo. Essa questão do influencer, a gente tem toda essa preocupação. Quem vai estar aqui na nossa frente vai influenciar de fato as pessoas? Igual você é uma pessoa que estudou pra estar onde você tá, é uma bagagem desde 2012. Então, deixa eu pegar meu celular, não sei o que eu tô fazendo, não tem esse filtro. Normalmente as pessoas, né? Com quem que eu tô falando? O que eu vou passar para as pessoas? Sim. Então, assim, os influencers, as pessoas que a gente traz aqui hoje, a gente faz esse pente fino. E a Rafa foi uma pessoa que, se vocês verem o vídeo dela, passa muita credibilidade, confiança no que ela fala. Isso é genial para nós, Rafa. de Obrigada. verdade. Fico muito feliz porque isso é intencional. É o que eu falei, né? A questão do posicionamento, a gente precisa ser intencional, né? De com quem que eu quero falar, o que eu tô querendo passar. E há 1 ano, mais ou menos, desde janeiro, mais precisamente, eu tenho passado por todo um rebranding do meu perfil, do meu posicionamento, porque eu tenho ido mais para esse lado educacional do mercado. Porque como eu falei, nos bastidores eu já fazia isso, mas eu Aham. resolvi trazer isso realmente pra frente das câmeras, porque eu acho que, primeiro, o mercado precisa, então eu me encontrei como missão nisso. Eu estudo isso há muito tempo, eu só leio livros sobre o meu mercado, eu só faço curso sobre isso, então, novamente, bitolada. Mas eu gosto. Legal. É assim, uma paixão pra mim mesmo. Então, eu me encontrei muito nessa função e tem sido muito legal, assim, as pessoas que eu tenho
orientado, que são meus mentorados e tudo mais, têm tido transformações muito grandes, principalmente em mindset, de visão, e têm olhado para a carreira delas, para o posicionamento, para o mercado de uma forma totalmente diferente. Então, assim, para mim, eu me encontrei. Então, eu tô passando por esse processo de mudança, onde eu falava muito até o ano passado sobre experiências. Então, viagens, restaurantes e tudo mais, sempre com viés mais jornalístico. Então, quando eu faço um vídeo, ele não tem… Por exemplo, você nunca vai me ver com queijo derretido jogando na cara. Nossa. Minha intenção não é o alcance, Aham. é a informação. Então, é meu estilo. Não tô dizendo que esse é errado, Não, imagina. mas não é o meu estilo. Então, isso é muito importante. Você entender qual é o seu estilo de comunicação, qual é a sua essência. E aí, você consegue, se você tem os seus valores muito bem definidos, é muito fácil você entender até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E isso é muito importante para a reputação, que foi o que a gente falou, né? Então, eu tô passando por esse processo de mudança de nicho, assim. Perfeito. A Bruna pode até confirmar em outros episódios, né? A gente, muitas pessoas que vêm aqui falam a questão de mão de obra que tá difícil. Que essa nova geração quer ser influencer. Todo mundo quer ser influencer digital, porque eu não sei o que passa na cabeça deles achando que é fácil. É o novo jogador de futebol. É isso. Só que Mas você tá aqui à prova pra falar que não é fácil. Não é fácil. E assim, uma eu acho que o que mais acontece é que todo mundo vê o seu palco, né? Eu falo, internet é palco. É uma vida editada. Por mais verdadeiro que você seja, é uma vida editada. Por exemplo, eu vivo de internet há 13 anos, desde 2012. Querendo ou não, a minha vida é pública. Só que até a página 2. Entendi. Eu tenho uma vida extremamente privada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de gente opinando na minha vida. Eu não gosto de qualquer pessoa entrando na minha casa. Eu falo, eu sou muito sociável no meu trabalho, mas eu sou muito reservada na minha vida pessoal. Então, eu encontrei um ponto que eu consigo um De equilíbrio entre isso. Então, o que você vê lá é o que eu quero que você veja. E isso de todo mundo. Ninguém posta a pior parte na internet. Não. Só quando quer fazer um draminha, porque também chama atenção. Tá É, carente e tal. lágrima. Enfim, que também não é legal pro seu posicionamento. Exatamente. Fica a dica. Mas tem muita gente que faz, porque tem outros objetivos. Enfim. Então, você só tá olhando o palco, você tá vendo o resultado, você tá vendo que eu ganhei uma viagem pra Los Angeles, você tá vendo eu ganhando coisa em casa, você tá vendo a parte boa. Você não tá vendo que eu trabalho de domingo a domingo, que meu pai faz churrasco na casa dele, vai todo mundo e eu não consigo não ir vai. porque eu tô trabalhando. Você não vê todas as renúncias que eu faço desde quando eu tinha 13 anos de idade pra chegar no resultado que eu tenho hoje. E é por isso. Não E via aí a Rafa com 13 anos que as crianças Exato. brincavam e ela não, porque E ela já eu tava não. estudando. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem o seu bastidor. E a internet não mostra isso. Então, o que acontece? A pessoa cria uma expectativa frustrada e ela vai tentar e não é nada disso. Não. E aí ela larga. É o que mais acontece. Então, eu sou uma pessoa… Tá uma onda muito grande das pessoas criticarem faculdade, né? Ah, não precisa de faculdade. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou defender o estudo. Com sempre. certeza. Por motivos óbvios, que eu sou super estudiosa. Sempre fui. E o que eu acho é que hoje faculdade não basta, Não. né? Eu tava falando… Esses dias, eu até postei uns stories, eu falei, acordei ácida hoje, porque eu falo sem massagem. Meus mentorados sabem que, assim, ninguém mandou me escolher como mentor. Agora aguenta. Eu não obriguei ninguém. Agora você aguenta, porque é isso, é papo de adulto. Meu público é adulto, total. Então eu falo mesmo. Quando eu preciso falar, eu falo mesmo. Aguenta aí. Eles Chora estão na lá cama pra que é lugar isso. quente. Exatamente. E aí eu falei, a internet tá numa onda muito de falar… Ai, hoje eu só consegui dar 20% de mim e tá tudo bem. Se tá tudo bem, me irrita de uma forma. Nossa, não tá nada bem. Gente, não tá tudo bem. Se você for pra vida hoje, pro mercado de trabalho, com 20%, com 60% da sua capacidade, meu amor, você não vai sair nem na foto. Não sai. E tudo bem se você quiser. É. Só que não reclame de quem tá dando 100. É. Porque essa pessoa vai se destacar. Então, é ser livre-arbítrio. Perfeito. Mas cada um colhe o que planta. E é mais fácil você reclamar do que fazer, né? Sempre. Pra É maioria. muito mais fácil você reclamar, criticar quem tá fazendo, do que se mexer e fazer também, Com né? certeza. O que o marketing de influência hoje ainda sofre preconceito, né, Rafa? Sim. E provavelmente a galera que tá assistindo aqui, todo mundo deve querer ou era influencer. Tem alguma diquinha que você pode falar pra essa galera que sofre esse preconceito, mas a Sim. galera do bem, né? A galera que é influencer de Influência verdade. positivo, né? Minha dica principal
é sempre pensar a longo prazo, né? Eu falo que o único jeito de você jogar o jogo do longo prazo dentro do mercado de influência é você construindo uma reputação. Então, sempre pense na sua credibilidade, tenha muito claro para você quais são os seus valores e, principalmente, o que combina com você e o que não combina, porque senão você vai pagar um preço muito caro. Por exemplo, eu passei desde 2012 por várias ondas, várias tendências. Teve a Uhum. dancinha do TikTok, teve várias, enfim, diversas. Os reacts. Eu conscientemente escolhi não participar, porque não tinha nada a ver comigo. Se tivesse a ver, não tinha problema nenhum. Mas eu tive esse filtro, e isso manteve a minha consistência de narrativa. E hoje, quando uma marca me contrata, ela sabe que ela vai receber tudo, que ela não vai ter problema nenhum, que ela vai receber o que ela tá esperando, que eu vou me dedicar ao máximo, porque eu construí uma reputação em volta do meu trabalho. E eu acho que essa é a maior dica. Você Perfeito. sempre pensar nisso. E uma outra coisa, antes de postar, essa dica é boa. Antes de postar alguma coisa, eu sempre falo assim: pensa o seguinte, daqui 5 anos eu ainda vou ter essa opinião? Se você não Perfeito. tiver certeza, não Não posta. faça. Você não precisa falar sobre tudo. Esse é um erro muito grande dos influenciadores. Você fecha portas que nem abriram ainda pra você. Então, para de ser burro, sabe? Você tá rasgando dinheiro? Tá brincando? Se quiser, tem gente que tá brincando de influenciador e tá tudo certo. É. Agora, se o seu objetivo é viver disso, você precisa ser inteligente, você precisa ser estratégico. E a gente vê várias brigas na internet que as pessoas pegam Twitter lá de não sei quanto Total, gente, e total. traz de volta e fala, meu Deus, como consegue, né? Mas Exatamente. fica registrado. Exatamente. Vai Então, entrar pensar no na sua surf. reputação. Não dá pra você querer surfar toda a onda. Não dá pra você querer. Ai, então fulano foi preso, vou falar sobre isso. Mas, gente, você fala sobre esse tema? Você Se for algo advogado. muito, se for algo muito relevante pro seu nicho, pro seu universo, ok. Beleza. Agora, se não for, passa batido. Não dá Uhum. pra surfar toda a onda. Essa é a maior dica. Nossa, muito Perfeito. legal. Pensar daqui 5 anos, será que eu teria a mesma opinião? Vamos falar um pouquinho de bastidores com a Rafa? Vamos. curiosa. Qual é a maior ilusão que as pessoas têm sobre a vida de um influencer? Qual é a maior ilusão? Ai, ela deve ganhar muita coisa legal em casa então e ela não paga paga tudo na nada. roupa. Eu acho que, assim, na verdade, gente, pagar coisa com arroba é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo. Mas como é que você vai viver disso? Você vai chegar lá para pagar o condomínio do seu apartamento e falar, viu, eu tenho uns batons aqui que eu recebi? Não dá. Eu acho que a maior ilusão é essa. Achar que é uma vida fácil. Perfeito. E quando chega na prática, percebe que rentabilizar é muito difícil. Entendi. Ganhar o dinheiro próprio, a espécie em si. Transformar a sua influência em dinheiro, principalmente quando a gente fala de micro e médio influenciador, né, que não é aquele gigantesco, é muito difícil. Você demorou quanto tempo pra ficar remunerada com a influência? Eu já tinha feito alguns trabalhos pontuais, mas de viver disso, eu vivo desde 2018. 2018. Mas dentro desse tempo todo, é lógico que você falou que você teve algumas renúncias aí. Mas existe uma pressão silenciosa, essa palavra que eu queria. Uma pressão silenciosa que você passa por tudo isso, porque como você mesma falou, você não posta tudo. Não. E a galera acha que tá vendo tudo, porque você tá Total. lá todo dia, né? Exato. Sim, existe, acho que existe até hoje, o tempo todo, na verdade, no meu caso particular, eu passo por essa pressão o tempo todo. Por quê? Como eu falei, eu sou a filha mais velha, né, das minhas irmãs. Sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, aquela pessoa assim que todo mundo falava. Meu pai tem uma empresa que ele construiu do zero, mas hoje é super bem sucedida. E sempre existiu aquela expectativa de que eu ia cuidar da empresa da família, né? Não. E quando eu decidi ser jornalista, eu sempre tive apoio dos meus pais. Eu falo muito isso, porque eu falo que são poucas pessoas que têm a sorte de ter seus maiores fãs dentro de casa. É verdade. E eu sempre tive. Hoje a minha mãe não é mais viva, mas ela era minha maior fã. Eu lembro, assim, na última semana de vida da minha mãe, ela estava no hospital, eu estava acabada, eu que estava dormindo com ela, eu cheguei lá, acabada, assim, a cara da derrota. A minha mãe virou pra mim e falou assim: não tem condição você vir assim. Eu falo pra todos os enfermeiros que você é influenciadora, eles vão achar que eu tô mentindo. Mas era assim, minha mãe, Que aonde ela fofa. chegava, maravilhosa. era segue minha filha. Então, assim,
sempre tive muito isso. Para minhas irmãs, eu sempre fui a maior referência delas. E isso, eu sempre busquei muito isso também. Eu falo que se a sua influência não começa dentro de casa, ela não existe. Perfeito. Então, isso sempre foi importante pra mim. E sempre existiu essa expectativa de que, de certa forma, eu seguiria tocaria a empresa da minha família, enfim. Mas quando eu decidi ser jornalista, meu pai sempre me apoiou. Meu pai me deu uma coisa que eu falo que foi um grande diferencial na minha vida. Eu não tive uma infância sofrida, nem quando eu era criança, meu pai já tinha. A empresa dele já tinha tido prosperidade, enfim, e tudo mais. Mas meu pai nunca foi de ostentar, de rasgar dinheiro, não. Mas uma coisa ele me deu a possibilidade de estudar. Perfeito. E isso fez muita diferença na minha vida, porque todas as vezes que eu chegava, pai, quero fazer um curso tal. Meu pai falava, tá bom, pode fazer. Agora, se eu quisesse comprar uma bala, não era essa facilidade, não. Calma. Mas foi a melhor coisa que ele fez por mim. E pelas minhas irmãs também, porque ele sempre fez a gente andar com as nossas próprias pernas. Então, eu acho que isso foi muito importante. E aí, quando eu decidi ser jornalista, ele me apoiou totalmente, mas era sempre assim. Até hoje é. Se der algo errado, você sabe que tem aqui, né? Era assim. Ai, E eu tive que bater, até hoje, eu tenho que bater muito no peito pra falar: não, eu acredito no meu sonho, eu quero viver do meu talento e eu vou fazer o que precisar ser feito pra isso dar certo. Então, principalmente em 2018, quando eu tomei a decisão de sair da empresa dele e focar 100% nisso, no começo deu tudo errado. Mas eu sou aquela pessoa que não. Eu sou Não muito pode teimosa, desistir. gente. Não tem a possibilidade. Não tem plano B Não pra mim. tem. Não tem. Meu plano B é sempre fazer o A dar certo. E eu vou fazer o que precisar. Eu sou até teimosa demais, às vezes. Você Daí- consegue, é não, Rafa? isso que eu tô pensando. Câncer com ascendente em leão. Ah, imaginei. Deve ter um pouco de leão, câncer, um pouquinho de Ah, é? Áries. Como? Ares. Eu imaginei que Deve ter Ares em algum deve. lugar. Talvez tenha. É, tem, é. Não tô sabendo, mas talvez tenha. Tem um Depois, pouco de virginiana também. É. Eu sou um mix. taurino, que é a família, a casa. O leão é aparecido. É. Esse eu tenho, certeza. E assim, nesse mundo de influencer, quem te influenciou? Teve alguém que você olha, essa pessoa me influenciou bastante. Assim, tiveram algumas pessoas diferentes para cada momento, né? Então, assim, eu tenho algumas referências para cada momento que eu vivi dentro da internet. Quando eu vim pra internet, eu gostava muito de seguir aquelas blogueiras de moda, de beleza, Camila Coelho, Legal. essa galera. É dessa época que eu tô falando. Tá. E ela, em especial, gostava muito, enfim. Acho que elas me despertaram a vontade de ir pra internet. Hoje em dia, as minhas referências são completamente diferentes. Mudou. Hoje eu digo, mas já tem um bom tempo. Tem algumas referências que, inclusive, são pessoas com quem eu fui buscar aprender, que é o Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Essa é minha galera hoje em dia. Legal. Tô ruim de galera. Nossa! Não, eu fui estudar com tem que eles, eu fazer fiz mentoria. muitos cursos com eles. Quando eu fui lançar minha mentoria ano passado, eu fiz uma mentoria com o Joel J para montar a minha. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu não vou entrar, tipo, cair de paraquedas, Perfeito. sabe? Então, assim, eu acho que esse é um erro muito das pessoas também. Elas entram muito vendidas no mercado, sabe? Eu acho que você precisa, pelo menos, saber o que você tá fazendo, né? Caio Carneiro, na época, eu participei de uma empresa junto, né? Que ele era líder também, que chamava Munavi. Não sei se você Assim, lembra. ele começou A lá, né? Munavi, sim. E assim, ela fala, Deise, você tá sendo enganada. Eu falei assim, olha, se isso aqui não dá certo, o tanto de mentoria que eu tô levando pra Não, minha ele vida, já ele é um valeu fenômeno. a Eu pena. falo que tudo que eu sei de comercial, de vendas, eu aprendi com ele. Perfeito, maravilhoso, né? Ô, Rafa, o que separa pra você quem vive de like e quem vive de negócios? Ai, essa pergunta é muito boa. Eu tenho uma frase que eu amo, que ela é polêmica, mas eu adoro. Eu falo que se você não tem uma renda previsível, você não tem um negócio, você tem um hobby caro. Nossa, E nessa descrição está 90% dos influenciadores. A maioria só tem um hobby caro. E é isso que eu tento ensinar na minha mentoria. Você criar as suas oportunidades. Porque eu entendi, lá em 2018, quando eu comecei a estudar mais essa parte comercial e entender o que eu podia trazer para o meu universo, eu entendi isso. Que o principal era eu criar minhas oportunidades e não ficar esperando elas chegarem. Por quê? Quantos influenciadores tem no mercado? Eu ter que ficar esperando eu ser a primeira opção que a marca vai pensar, se eu for viver disso, como eu vou fazer? Não é sustentável. Né? Então, assim, eu aprendi a fazer venda ativa, prospecção, e foi isso que mudou. Eu acho que
que o influenciador que olha para a parte comercial e principalmente que pensa com a cabeça da marca, ele é profissional. E Nossa. assim, 1%. Nossa, sensacional. Deu uma aula. De novo. Aulas É uma de- mentoria, Rafa. Anotem, gente, anotem. Aulas e palestras. O que te motivou a criar a mentoria Influência Lucrativa? Bom, eu falo que é vamos falar da meu mentoria. filho favorito. Ah. É meu filho favorito. Porque eu me encontrei, como eu falei pra vocês, como missão mesmo. O que me motivou foi entender que a maior dor do mercado de influência era a parte de como transformar isso em dinheiro, né? E quando eu falo de mercado de influência, nesse sentido, novamente, eu quero dizer da maior fatia do bolo. Não do macro influenciador. Ele não precisa ir atrás de ninguém. Por quê? Por mais que ele não faça vários trabalhos, chega um trabalho pra ele em 6 meses, um valor, assim, absurdo, que ele fica de boa, sabe? Não é desses que eu tô falando. Uhum. São nos outros. Que a maioria das assessorias acaba até pegando, mas não vai ficar indo atrás de trabalho pra todo mundo, gente. Isso é uma ilusão. E muita gente contrata e fala, a primeira cláusula do contrato, não garantimos trabalho. Maravilhoso? E não vai garantir É mesmo, verdade. porque é insustentável esse formato. São muitos. Então você precisa aprender a fazer. Uhum. E aí, o que me motivou foi isso. Eu entendi que a maior dor do meu mercado era não saber transformar influência em dinheiro e não ter previsibilidade. E o outro ponto, que são esses 2 principais pilares, né, da minha mentoria, entregar profissionais mais qualificados para o mercado. Porque é de chorar a situação. É triste, né? É triste. O que os mentorados mais trazem de desafio pra você? Quero ganhar dinheiro com isso? Ou então eles vão atrás da sua mentoria, talvez pra própria vida, Olha, vou te falar pra uma coisa. empresa? Quando eu criei a mentoria, eu achei que ia ser, assim, unanimidade a questão do dinheiro. Mas a minha mentoria, o meu método, ele é baseado em 3 pilares principais: posicionamento, mentalidade e os processos comerciais. Por quê? Eu entendo que não adianta eu te ensinar a vender, te ensinar a abordar uma marca, abordar um cliente, se o seu produto estiver mal posicionado. Perfeito. Certo. Então, e segundo ponto, você pode estar com o produto super bem posicionado e saber vender. Se você não acreditar no que você está vendendo, ninguém vai comprar. Certo. Caio Carneiro, te dedico essa. E aí, eu gosto da frase dele que ele fala: se for pra entrar, entra pra rachar. Eu sou dessas. E aí, eu achei que ia ser unanimidade a questão do dinheiro. Por quê? É quando pega ali, né? É. Só que me surpreendeu, porque a maioria das pessoas, a maioria das transformações mais impactantes que eu tive, né, nessas primeiras turmas, foi com a questão do posicionamento. Uhum. Por quê? Porque as pessoas chegam muito perdidas no sentido de: eu não sei se eu quero exatamente falar disso, eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei qual é o meu diferencial. E eu cutuco mesmo. Eu tenho um caso de uma mentorada minha, e ela é minha amiga, inclusive, e eu gosto muito de falar do caso dela. Ela fala: você sempre fala isso, não tem como. O primeiro módulo da minha mentoria é posicionamento. E eu cutuco mesmo, pra você descobrir o que você quer falar pro mundo, sabe? Aham. Ela foi parar no hospital com ansiedade. Nossa. Real, Lê, te dedico essa. E aí, isso foi em janeiro, ela fez parte da minha primeira turma. E essa semana ela me mandou um áudio super empolgada, porque assim, foi uma transformação muito impactante, porque ela era uma pessoa que trabalhava nos bastidores, como filmmaker, ela é do marketing, mas sempre nos bastidores. Uhum. E ela quando teve esse ponto do hospital, que ela acha que isso não é pra mim e tudo mais, eu falei pra ela: isso é o teu subconsciente te sabotando. Perfeito. A escolha de continuar é sua, mas se você der o próximo passo, aí que vai vir a sua transformação. E ela escolheu dar o próximo passo. Ai, que lindo. E assim, ela teve uma transformação, hoje em dia ela grava como apresentadora, Olha. confiante, tá maravilhosa. O marido dela abriu uma empresa, ela é o rosto da empresa. Olha, gente. Inclusive, eu vou gravar, eu dei de presente pra eles gravar um vídeo lá, eu vou essa semana lá gravar. E ela me mandou um áudio muito empolgada, falando: eu tô muito feliz com meus resultados, eu tô aplicando tudo que você me ensinou e mudou completamente a minha vida. Então, essa questão do posicionamento, eu acho que foi onde eu tive as maiores transformações e cases, assim, porque pra você ver como começa
de fato, no início da coisa, É, né? Verdade. Então, o Suave. buraco é muito mais embaixo. A autogestão você É. ensina também, né? Se Sim. você não tem autogestão, você não vai conseguir colocar. E quando a O gente que fala de tiver valores, pra vai pra frente. vida, né? Não é só no profissional, porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas. É verdade. Ai, Perfeito. Nossa, muito bom. Tô quase aqui, ó. Depois vamos conversar. Tô precisando de um Na mentorado. verdade, a gente até ia perguntar, né? É. Qual foi a transformação mais incrível? Já tá Foi respondido. essa. Lê, te dedico. Lê, te dedico. Só uma dúvida, esses mentorados é por temporada ou como é que Assim, funciona? como é que funciona? Nós abrimos turmas de 3 em 3 meses, porém a gente tem uma comunidade, que é a comunidade Diferente dos Iguais. Ah, que legal. A Ellen, que tá aqui nos bastidores, é a minha maior garota propaganda desta comunidade. Porque eu sempre falei isso do Diferente dos Iguais. Eu sempre falo, eu sou diferente dos iguais. Sempre. Há muitos anos eu falava isso. E aí, quando eu fui criar a minha mentoria, o slogan é: aqui você se torna diferente dos iguais. Porque uma das bandeiras que eu defendo é a diferenciação. Porque ninguém mais aguenta gente se copiando na internet. É verdade. Né? Mais Você do mesmo. passa de um vídeo pro outro, você não É. consegue ver que mudou de pessoa. É porque verdade. não tem mais espaço pra isso, gente. Vai acabar. Porque, mas deu certo pra fulano. É só isso mesmo que você tem pra oferecer? Uhum. Então, assim, eu pego muito nessa parte da diferenciação. O que você tem de diferente? Porque o que você tem de diferente é o seu superpoder. Verdade. E, ultimamente, eu tenho tido, assim, muitas confirmações em relação a isso. Porque eu tenho um estilo de comunicação muito diferente na internet. Meus vídeos são longos. Eu falo pra caramba. Não sei se deu pra perceber. Ai, mas eu A gente adoro, gosta, então. né? Nem senti. Se dar o microfone Eu vejo o lascou, tempo. porque eu não vou mais parar de falar. Enfim, esse é meu jeitinho. E vai contra tudo que se fala na internet, né? Tem que ser vídeo curto, tem que ter um gancho muito chamativo e tudo mais. E eu falo, meus vídeos que mais engajam é quando eu sento numa poltrona pra falar sobre um assunto. Então, não tem regra. Não Tem tem. espaço pra todo mundo. Exato. A questão é com quem você quer se comunicar, né? Então, eu falo, descubra qual é a sua essência, o que você tem de diferencial e seja fiel a isso, né? E eu nem lembro porque eu comecei a falar de do diferente dos iguais, né? Até acontece, eu abro algumas abas e ficam. E aí, como é que funciona? A gente abre as turmas de 3 em 3 meses, inclusive agora em outubro vai abrir a última do ano. Aí, já fica a gente, dica. outubro, hein? E uma coisa legal, um parêntese, é que não é uma mentoria só para influenciadores. É para qualquer pessoa que quer ser um influenciador do seu próprio negócio. Então, se você quer se posicionar melhor dentro da internet, se você acha que você não tá contando da melhor forma possível toda a potência do seu trabalho e tudo mais, porque é o que eu falei, para mim todo mundo é influenciador. Uhum. Verdade. Só não entendeu isso ainda. Então, ela atinge muito também esse público. E aí, depois que acabam os 3 meses, a pessoa pode permanecer na nossa comunidade. Então, ela continua tendo acesso à nossa área de membros. O meu método, a principal parte dele é gravada. Então, os 3 tá. pilares que eu mencionei são perfeito. gravados. Mas a gente tem aula ao vivo toda semana, seja ou comigo ou com convidados, inéditas. Então, é uma metodologia viva, que toda semana tem novidade. E, como eu falei, se ficar fácil, me irrita. Então, eu toda hora coloco coisas novas. nova. Então, quem continua lá dentro, além de ter toda a questão do networking, tudo, tem conteúdo novo direto. E quem quiser, como é que faz pra se inscrever? Pode me mandar um direct que a minha equipe entra em contato. Ai, é perfeito. A gente vai abrir as vagas agora para a última turma, porque só entra gente de 3 em 3 meses. Uhum. E vai ser a última com valor de lançamento, que foi Ai, a gente, ó, fica a de dica. janeiro. Então, a partir do ano que vem vai mudar, porque eu já tenho prova social suficiente para isso. E eu não tenho tabu para falar de dinheiro. Então, assim, eu falo, só paga caro, só vende caro quem paga caro. É verdade. E eu já paguei caro pra caramba, gente. Então, eu sei o valor do que eu ofereço. E assim, dentro dessa entrevista, a gente tá vendo que é um mentorado de uma pessoa que tem uma bagagem de fato. Não é qualquer pessoa que começou esses dias na internet e tá vendendo Isso. mentoria de influencer, não. Isso é uma coisa que tem muito, né, na É, internet. muito, Pessoas nossa. vendendo vista de montanhas que não subiram. É verdade, verdade. Então tem que tomar cuidado com Tá isso aí. fácil. E como você enxerga a tendência para os próximos anos nesse mercado de influencer? Eu acho que cada vez mais você vai ser escolhido pela sua voz, pelo que você defende, pelo seu posicionamento, pelos seus valores. E cada vez menos vai importar o seu número. Porque, como eu falei, número é a coisa mais fácil de você conseguir. E, por exemplo, para uma marca te contratar, não é o número mais importante, as marcas já estão entendendo isso. Porque, primeiro que o Instagram reduziu o alcance de todo mundo, né? A verdade é essa. Se você comparar com 5 anos atrás, eu tinha
50 mil seguidores, eu tinha mais alcance do que eu tenho hoje, orgânico. Porque ele entendeu que tinha um monte de gente ganhando dinheiro, ele não tava ficando com nada. A gente Exato. percebeu isso na agência, né? Gente, isso é normal. É o que Então, os é a clientes regra mais do reclamam. jogo. Eu falo, eu não tenho 250 mil seguidores, eu tenho 250 mil usuários do Instagram que me seguem. Ele faz o que ele quiser com essas pessoas. Se eu postar um conteúdo e ele quiser entregar pra 200 pessoas, ele vai. Eu não tenho controle sobre isso. Então, eu acho que cada vez menos essa questão do número vai ser um fator decisivo e vai Sim. ser muito mais a força e a potência da sua voz. Então, Perfeito. quanto você banca realmente aquilo que você fala, se você realmente vive o que você prega e sua consistência, enfim, sua credibilidade, reputação, são essas os pilares que eu acredito que daqui pra frente vão contar mais. E um exemplo é o Neymar, por exemplo, se a gente vê o tanto de seguidores que ele tem, mas um post que ele faz não é nem 10% do tanto de seguidores. Não. Então vai muito ali, isso é verdade, a gente sente como E a tem gente. muita questão, né, do público de massa, né? Eu acho que o Neymar, esse exemplo, por exemplo, ele entra muito nessa questão do público de massa. Então, assim, a maioria das pessoas segue o Neymar. Por quê? Porque todo mundo segue, eu sigo também. Não necessariamente a pessoa gosta dele, mas todo mundo segue, eu vou seguir. Só que não significa que ele vai postar a Gillette e a pessoa vai sair correndo pra comprar porque ele postou. Então, as marcas também já perceberam isso. Que muitas vezes o micro e médio influenciador, ele tem mais influência sobre a comunidade dele do que o público de massa. Porque é uma voz mais ativa ali, mais relevante. E custa muito menos, né? Não dá nem pra comparar. É justamente o que eu ia te perguntar, porque a gente tava falando de influenciadores, mas agora falando de marca, com a sua experiência, o que você acha que a marca tem que saber que daqui pra frente vai mudar o jogo, vai ficar melhor, eles têm que apostar nisso? Eu Você já acredito que é respondeu. isso. Digamos Eu que acho tem que é grandes marcas te assistindo agora, então você com essa visão daqui do futuro. Eu acho que a marca, o principal, quando ela vai escolher um influenciador, primeiro, entender se ele realmente tem a ver com, principalmente com os valores daquela marca. Eu defendo muito isso, porque eu acho que tem muito problema nessa relação marca e influenciador, porque muitas vezes não se atentam a isso. Então, se é uma marca que não tem nada a ver com o que eu defendo, que ela vai por um caminho totalmente contrário ao meu, não adianta, Não faz gente, porque sentido. o público não é besta, sabe? Eu acho que subestimam demais a inteligência do público. E eu acho que a marca precisa entender muito essa questão da realidade desses números. Porque nesse atual momento, eu acho que tá uma coisa, você finge que me engana e eu finge que acredito, sabe? O que eu percebo muito, principalmente muitas vezes nas agências que intermediam, é uma preguiça no sentido de realmente entender se aquilo é real, sabe? Porque é muito fácil de você entender a realidade ali da coisa, mas muitas vezes até na falta de tempo, que eu sei que os processos são muito corridos, enfim, faz um pouco de vista grossa pra tudo isso. Sim. E eu acho que isso é importante, a marca entender essa realidade e daqui pra frente eu tenho que jogar dessa forma. Então, por exemplo, hoje já está acontecendo, quando uma marca vai contratar um influenciador, ela já sabe que reduziu o alcance orgânico dele. Ela não vai ter grandes números mais, não importa de quem seja. E quanto maior ele pior é isso. Porque é inversamente proporcional. Isso que eu ia falar. Então, por exemplo, um dos KPIs que a maioria das marcas usava era taxa de engajamento, que é o engagement rate. Gente, isso é a maior furada do mundo. Porque quanto maior você menor vai ser sua taxa de engajamento. Verdade. E isso não quer dizer nada, sabe? Não quer dizer nada. A gente tem uma amiga que ela trabalha numa agência multi, né, e de influencers. E ela fala, Deise, a partir de 2K de seguidores, as marcas já estão querendo esse influencer, né? Porque eles veem, enfim, Sim. o algoritmo lá, vê que ela é influencer para aquele público em massa, que Sim. foi o que você falou, que pra ver o quanto você tá já acima, né, do que é, Muito obrigada. enfim. E é desse jeito que eles têm que Diferente trabalhar. dos iguais. É, diferente dos iguais, perfeita. Hashtag. Aí a próxima pergunta, o TikTok e as novas plataformas mudaram as regras do jogo, né? Você tem sentido isso um pouco? Tenho, mas assim, eu confesso que a minha casinha é o Instagram. Eu sou millennium, né, gente? Eu sou millennium. E eu tenho bastante, assim, um fato. O TikTok, ele abriu muitas possibilidades, né? Então, se a gente falar hoje da questão das lives, do TikTok Shop, ele abriu muitas possibilidades de monetização para influenciadores. A maioria delas, eu não me identifico. Eu, Rafaela.
Perfeito. O meu estilo de comunicação não faz sentido. Mas faz sentido pra muita gente e tá rolando demais. Demais. Então, assim, Aham. eu acho muito importante olhar pra isso. Uhum. Mas eu admito que eu pago a minha irmã de 15 anos pra postar meus vídeos lá, porque eu não sou consumidora do TikTok. Aham. Mas Zero assim, não dá paciência pra também. ignorar a existência dele, Não. principalmente se você falar num público mais teen, Exato. né? Então, ele tem ditado muitas regras do jogo. Essa semana rolou o Meta Festival. Aham. E ele aconteceu lá na Community, que é onde eu falei pra vocês que eu faço o curso, né? E uma das coisas, eles anunciaram várias mudanças que vão vir pro Instagram, e nada mais é do que muitas coisas que já existem no TikTok. Então, a questão das lives, a questão da Live. própria marca poder já procurar ali, ter uma base de dados pra procurar um influenciador e entrar em contato já pela inteligência artificial do Meta. Tudo coisas que já existem no TikTok. Então, eu acho que não dá pra ignorar Uhum. todas as mudanças de mercado que ele trouxe. Aham. Mas eu acho que todo influenciador, principalmente o micro, o médio, que ele não vai conseguir abraçar o mundo inteiro, ele pode até estar nas principais plataformas, e eu defendo isso. Mas ele tem que ter um lugar que é o forte dele. E comercialmente falando, eu ainda acho que o Instagram, principalmente pro meu público, que é um público mais adulto, é muito mais forte. Sim. Mas não dá pra ignorar tudo que o TikTok trouxe pro mercado. Igual você falou, o Instagram é minha casinha, É né? minha casinha. A nossa também. Millennium. Agora, a gente falou bastante coisinhas ruins, na verdade, coisinhas verdadeiras, né, pra todo mundo. Agora me fala uma coisa boa, coisa que ainda te encanta, coisa de quando você entrou na internet, que ainda existe aquele rastrinho ali no fundo que, eu ainda amo fazer isso, ou então ainda amo ver isso. Eu amo a possibilidade que a internet tem de dar voz pra todo mundo. Agora, como você vai usar essa voz, aí já é com você. Responsabilidade. Mas eu acho que a internet, ela democratizou muitas coisas, né? Óbvio, tem todas as questões ruins, né? Que se fala muito e tudo mais. Mas a verdade é que a internet abriu portas pra muitas pessoas, né? Então, Verdade. por exemplo, pensando na parte de notícias, de jornalismo e tudo mais, a internet foi ruim, na minha opinião, em certo ponto. Por quê? Ficou muito difícil você distinguir o que é verdade do que não é, né? Então, assim, eu como jornalista, essa questão de notícia me dá muita agonia. Uhum. Porque as pessoas saem espalhando toda hora coisas que não tem nada a ver, às vezes, muitas vezes só lê o título, e propositalmente. Mas daí, o buraco é mais embaixo. Você precisa trabalhar a responsabilidade de quem tá ali comunicando. Exato. Então, eu acho que é urgente que os influenciadores, as páginas de notícia, o que for, qualquer pessoa que se propõe a estar na internet para influenciar alguém, entendam o peso e a responsabilidade da sua voz. Porque você pode acabar com a vida de uma pessoa com um simples post. Então, assim, isso é urgente, na minha opinião. Mas o que eu acho mais de incrível é isso, que ela também democratizou o acesso, né? Então, hoje, alguém que... Vamos falar de música, por exemplo. Antes, para uma pessoa lançar uma música, ela precisava gastar muito dinheiro para entrar numa rádio, numa gravadora. Muitas pessoas nunca iam ter essa possibilidade. Uhum. E hoje você tem a possibilidade, se você fizer um trabalho legal e conectar de alguma forma com as pessoas, você pode, sem nenhum investimento praticamente, Entrar numa entrar. plataforma. Então, assim, eu acho que esse é um lado muito legal. Outro ponto, tem muito conhecimento legal na internet. Então, assim, eu falo, diga quem você siga que eu te direi quem és. Você tem livre-arbítrio? Perfeito. Se você quer seguir só besteira, legal, mas não vem reclamar que só tem besteira na internet. Não, gente, tem Não tem. muita coisa boa na internet. Eu aprendo Essas pessoas que eu citei aqui pra vocês como referência, por exemplo, todos os dias são multimilionários, mas todos os dias estão na internet postando conteúdo Conteúdo. de valor, de né? valor. Então, tem muita coisa boa. Você que vai escolher pra que lado você vai, né? E é isso. Eu acho que essa é a minha parte preferida. Rafa, a gente vê que você mistura muito no seu Instagram, que é óbvio, a gente tá seguindo uns números. É publicação com lifestyle. Como que é essa rotina pra você? Ai, agora é o meu dia a dia. Agora a publicação pra conscientizar, né? Quem me segue, enfim. Sim, eu tento mostrar mais o dia a dia e tudo mais nos stories, né? Eu brinco que os stories, eles são como a sala da sua casa, né? Sim. Só quem já entrou que vai ver ali, né? É um lugar onde pessoas que já te seguiram, ou enfim, já acompanham de alguma forma,
Não na regra, né? Não todo faz mundo, sentido. Mas eu a maioria. entendi. Aham. E o feed não. O feed é uma coisa mais polida, né? Então aí entra muita questão do posicionamento. Então eu acho que os stories são muito mais pessoais, assim. Perfeito. Então, mas ainda assim eu não mostro muita coisa. Eu mostro até a página 2, como eu falei. Mas eu tenho muito essa questão de ligar a câmera e falar. É porque às vezes eu quero falar com alguém, eu moro sozinha, gente. Eu preciso conversar. Fala com a internet. Preciso conversar. Então é isso. E muito também do meu lifestyle faz parte do meu trabalho. Aham. Porque eu sou uma pessoa que eu respiro trabalho 24 horas por dia. Então faz parte do meu estilo de vida também. Bitolada. Bitolada. Focada. Hashtag bitolada ou focada, você decide. Agora falando. Não, continuando falando. Deixa eu continuar a falar do Instagram dela. Você trabalha com publi e tal. Já deu de alguma não dar certo? Não. Nunca. Não deu, sabe por quê? O pessoal me pergunta muito isso sobre restaurante, né? E assim, na verdade, quando eu vou gravar em um restaurante, muitas vezes, o meu estilo de gravação eu gosto de fazer uma experiência mais próximo da que o cliente vai ter possível. Então, como eu falei, eu não sou aquela pessoa da apelação. Então, vou chegar com um king crab gigantesco, que o cliente nunca vai ver aquele bicho no meio da mesa na vida. Óbvio, eu vou ver uma lagosta gigante, eu vou clicar no vídeo. Mas eu não vou chegar lá e receber uma… Então, eu tenho muito essa questão da informação. Então, é meu estilo. Jornalista, né? Jornalista, nata, bem. Então, isso é importante pra mim. Eu entendo a intenção das pessoas e tal. Eu falo, são objetivos diferentes. Então, eu sempre tento mostrar uma experiência muito próxima da que o cliente vai ter. Mas muitas vezes, quando eu vou gravar no lugar, o restaurante, enfim, quer que eu mostre O melhor. que mais ele de uma tem. coisa. Ok, eu sempre foco no que eu gostei. Então, óbvio que muitas vezes eu não gosto de algumas coisas. Mas, gente, isso é um ponto muito legal de se falar, porque gosto não é não é unânime, sabia? Então, entra de novo na questão da responsabilidade. Perfeito. Tem gente que quer falar, vou falar mal porque aí vão ver que eu falo a verdade. Não, gente, não é isso. Eu não falo mal. Eu só não falo. Eu não falo Perfeito. mentira, mas eu não falo. Se eu vou num lugar, eu não gostei disso, eu gostei disso, eu vou falar do que eu gostei. Uhum. Então, dificilmente acontece. Eu nem lembro de nenhum caso assim que tenha acontecido, porque eu sempre Ela escolho filtra. a parte que deu certo. E não falo da outra. Porque Bem- pode ser que eu odiei, mas você vai amar. Então, jamais vou queimar um lugar por causa de algo que eu não gostei e que é meu gosto. Vem aí o posicionamento que ela tá falando Exato. o podcast inteiro. É. Meu posicionamento. É isso. Tenha também. É É sobre. o filtro. E assim, a gente vê também que sua vida é bastante movimentada, é gravação. E qual que é o momento que você desliga mesmo? Ufa, vou pro Nunca. offline Eu ia eu falar isso. mesmo Eu passo. duvido. Como faz isso? Tem vacina pra isso? Acho que ela nem dorme. Tem Aliás, vacina pra dorme isso? porque a pele é Olha, perfeita. recentemente… Não, mas é genética, tá? Não, mas eu durmo bem, gente. Eu fui idosa. Eu fui idosa. amiga. Dorme cedo, Eu acorda durmo- se eu cedo. estiver em casa, que não é sempre que eu estou, que nem agora eu tô fazendo o curso e tudo mais, mas normalmente meu sono é de um idosinho de 90 anos. Eu durmo 7h30 da noite e acordo 5, às vezes 4h50. Né? E o pior, por livre e espontânea vontade. Mas isso é incrível. Maravilhoso, gente. Sem Maravilhoso. melatonina, sem nada. Sem nada. Se eu decidir agora virar pro lado… Agora não, porque de dia eu não consigo, Ah, só à tá. noite. 7 horas, tá? 6h da tarde, a minha potência vai pra 20%. Nossa. É bizarro. Eu Então sou você totalmente diurna. é isso que eu ia falar. Muito. Exercício, academia, tudo de manhã. Aham. Eu sou aquela pessoa chata, sabe? Aquela irritante, assim, politicamente correta. Aham. Sou eu. E aí, esses dias, eu fui numa palestra com a Thay Dantas, que é uma das minhas referências também. Ela fala muito sobre marca pessoal. Na verdade, ela é a maior referência hoje do Brasil sobre marca pessoal. Quem não Perfeito. segue, deveria, porque ela é incrível. Thaís Ela… Dantas. Thay Dantas. Thay Dantas. É TAY. A gente vai por aqui. Ela foi a responsável pela construção de marca da Boca Rosa, do G4 Educação, Legal. da Azul. Nossa. Então, assim, ela é muito Tudo. top. E eu fui numa palestra com ela recentemente, ela falou uma coisa que eu me identifiquei demais. Eu me identifico com o jeito dela, assim, meio nerd e tal. E aí ela falou assim: eu peguei tudo que as pessoas chamavam de defeito em mim e transformei em diferencial. E é muito isso. Diferente dos iguais. Ela é diferente dos iguais. É muito isso. Então, assim, eu sei que eu sou chata. Pra muitas pessoas, eu sou chata. Eu não bebo, eu não gosto de balada, eu durmo 7h da noite, eu acordo 4h50 porque eu quero, sabe? Eu trabalho todos os dias da semana, se deixar. Enfim, eu não brigo com ninguém. Pra você brigar comigo, você tem que ser muito bom, porque meu apelido é Buda. Eu escolho minhas batalhas, gente. Me Nossa, respeita. sensacional. Então, assim, pra muita gente, eu sou chata, aquela pessoa. Aham. Mas
O que os outros algumas pessoas acham chata, pra mim é o máximo. É o que Por tudo isso que é a história do diferente dos iguais. Porque eu sei que eu sempre fui muito diferente, assim. Isso nunca foi um problema pra eu estar com pessoas diferentes de mim. Muito pelo contrário, eu sempre amei ser diferente. Então, por isso que esse é meu slogan. Diferente dos iguais. Vocês gostaram, né? Tatuaria, hein? Tatuaria. Tatuaria, né? É verdade. Tatuaria. Já que a gente tá num papo tão diferente dos iguais. Adorei. Vamos fazer um quadro especial agora, que é o Por Trás da Rafa. Olha, por trás do hype. Ela tem um quadro no Instagram, gente. Quem não seguiu, segue. Tá aqui de novo o Instagram dela, que ela tem um quadro que é Por Trás do Hype. O último que você postou, acho que foi do post-it, né? Já postei um depois do post-it. Ai, então eu perdi postei um esse. sobre... porque eu Eu vou sou ver daqui a dedinho pouco. nervoso, né, gente? Eu não... Nossa, é sensacional. Bitolada. Não vou dar spoiler, vai ter que entrar lá, vai ter que assistir. Eu fiz o último que eu fiz foi da tarde, a relação entre a Tardezinha e a Avon. Por que que uma marca escolhe patrocinar um evento? E até o Tiaguinho curtiu. Ah, Pode bate. ver. Vai mentir. Sensacional. Mas esse essa quadro é eu vou ver. muito legal, porque eu amei. sempre trago. Eu sempre amei estudar a história das marcas. Sempre foi um hobby meu. E aí, nele, eu sempre trago um case de uma marca, ou enfim. E ligo com o ensinamento pra vida de qualquer pessoa. Então, a ideia desse quadro é esse. E tem feito muito sucesso, assim. Eu É amo meu essa novo parte xodó. publicitária da É. coisa. Quer começar? Vamos lá. Qual publi você adoraria repetir sempre? Da Ford, que é minha marca favorita. Eu trabalho com eles há 8 anos. E eu repito, eu não só adoraria, como eu repito sempre. E com certeza vai pro resto da vida aí, porque é incrível, né? incrível. É. Topíssimo. Você já teve alguma publi que te surpreendeu positivamente? Que eu não tava esperando, assim, Exato. muito. Ai, assim, não consigo pensar. Deixa eu pensar. Não consigo lembrar exatamente, porque quando eu aceito fazer a publicidade, eu já tô aqui maquinando na minha cabeça uma maneira dela se encaixar na minha vida, porque senão não dá. Não Não faz vai. sentido, né? Então, já teve muitos produtos, assim, que eu não esperava muito e eram incríveis, mas eu não lembro de nenhum específico, assim. Porque você sempre Isso vai, sempre acerta. É, eu acho que, tem uma coisa, não é bem uma publi, mas uma experiência recente que me Válido. surpreendeu positivamente Aham. em relação ao curso que eu estou fazendo, né? Eu até comentei com vocês. Conta um Na- pouquinho pra Vou contar gente um desse pouquinho. curso. É assim, gente, é um campus surreal. Se você chegar lá, você vai falar, gente, o que que foi que esse cara construiu aqui? O CEO, né, que foi quem construiu, é o Fábio. Ele foi o criador da Fit Dance. Nossa. Então, ele é incrível, ele é uma mente empreendedora, assim, surreal. Então, eu falo, toda vez que ele fala, eu aprendo, porque eu gosto muito dessa visão de negócio, de marca, esse mindset que eu acho que falta pro criador de conteúdo. E ele construiu simplesmente um campus gigantesco em São Paulo, que é o único do mundo, que ele é voltado para Creator Economy. E assim, tá só no início. Uhum. E eu tô fazendo parte da primeira turma. Ai, que gostoso. E então, assim, quando eu entrei lá, num primeiro momento, eu fui convidada. E eu topei, porque eu falei, cara, eu vou estar numa sala com 130 influenciadores. É uma oportunidade incrível para eu estudar melhor o meu mercado. Então, eu entrei pensando na minha mentoria em aprimorar o meu produto no sentido de, eu tô ali vendo a aula, mas eu tô interessada na pergunta que o influenciador tá fazendo, né? Então, Perfeito. só que me surpreendeu positivamente, porque eu falo que toda vez, não importa o conhecimento que você tenha, a bagagem que você tenha, toda vez que você senta na cadeira de aluno de coração aberto, você aprende. Então, até assuntos que eu já considero que eu sei muito, eu tenho aprendido mais. Então, me surpreendeu nesse ponto. Eu achei que não tinha mais pra eu aprender ali, Aham. mas todo Sempre dia eu tem. aprendo alguma coisa. Então, me surpreendeu bastante. Nossa, muito legal. Eu tinha visto. Foi esse ano, né, que lançou. Você Agora tá em na agosto. É. Eu vi no Instagram, primeira faculdade para Isso. influenciadores no Na Brasil. verdade, não sei o pessoal quê. divulgou como faculdade, mas Aham. lá não é uma faculdade, é um curso livre. Ah, legal. Né? Então, assim, eu até dei uma entrevista pra Folha essa semana falando sobre eles. E eu expliquei isso, né? Porque eu acho que foi mal. Descreveram errado, Eu sabe? imaginei que sim. E aí você cria uma linguagem conotativa, assim, pra coisa que Uma não é a verdade. perspectiva. Não é. Não é uma faculdade, né, de 6 meses, não é. É um curso livre que ensina uma habilidade que não te ensinam na faculdade. Então, é isso. Eu acho que todo mundo tem que ter hoje em dia, né? Não, e Sim. assim, eu Na vou te falar, experiência. a qualidade de networking daquele lugar, já foi diretora da Meta, Vendo? já foi diretor do Spotify, assim,
só gente muito grande. Então, eu acabei de ganhar uma viagem pra Los Angeles lá, meu amor. Meus Você me amores! Quero muito conteúdo de lá, viu? Tem que Ah, seguir. claro! Dedinho nervoso. Ô, Rafa, eu sei que você fala, gente, eu amo desafio. Na verdade, você tem prazer, né, em ser desafiada. E qual publi te desafiou ao ponto de você falar assim, ó, conseguiu, você me desafiou. Porque você falou que se prepara para as publis que Aham. você recebe. Olha que coincidência, esse que eu ganhei a viagem. É. Vou explicar por quê. Eles têm uma metodologia lá dentro do curso que eles te conectam muito com a realidade de marcas. O que é muito legal, porque muitas das pessoas que estão lá nunca tiveram essa oportunidade. Não é o meu caso, que eu já trabalho com marcas há muito tempo. Mas tem sido muito legal. E esse, por exemplo, que eu ganhei a viagem, era um desafio que envolvia uma agência de viagens, que chama Super. Aham. E o desafio exigia que você tinha que criar um conteúdo eles passaram por um reposicionamento de marca, e o que eles queriam era comunicar essa nova mensagem. Muitas pessoas não entenderam, tentaram vender passagem, serviço, hospedagem, eles não queriam isso. Eu até falei isso, falei, gente, vocês não entenderam a proposta, a maioria das pessoas, na minha opinião. E aí, o desafio pra mim foi que tinha que usar inteligência artificial. Ah. E eu não sou boa nisso, gente. Eu sou Aham. a iniciante da iniciante. Até ChatGPT, eu me rendi a ele agora e, assim, de maneira muito assim, gente, eu falo. Pezinho atrás, né? Eu falo, eu sou jornalista. Você acha que o Vai ChatGPT fazer vai pra escrever pra mim. mim? Eu que vou escrever esse negócio. Ai, gente, Até hoje. Mas eu já consigo usar pra algumas coisas. Mas assim, muito iniciante. Uma das regras, eu tinha que usar IA e eu tinha que interagir com o personagem no conteúdo. Eu falei, ferrou, né? Por E quê? agora? Meu conteúdo é super sério. Só de eu me imaginar interagindo com um passarinho, eu fiquei em choque. Eu falei, como eu vou fazer isso? Só que ficou tão legal o resultado, porque qual foi a minha ideia? E foi o que eles mais gostaram. Ai, tô curiosa. Eu fiz como se fosse um telejornal, onde o passarinho era o apresentador e ele Nossa. chamava a repórter, que era eu. Eu vi o Você viu o vídeo? Foi isso que eu ganhei a viagem, foi esse. Aí você que criou esse vídeo. Eu que criei, inclusive, vi um tutorial de um dos meus professores da community, que é o Rafa, que ele fala sobre IA na internet. Aham. Segui o tutorial, passei um dia inteiro tentando, deu certo. Olha. E voltando para essa questão, uma das coisas que foi fator determinante para eles me escolherem foi a questão do posicionamento e da Tá reputação. vendo? É, com certeza. Então, eu acho que o influenciador precisa entender isso, sabe? Não dá mais pra você oferecer só conteúdo, por mais incrível que seja seu conteúdo, sabe? Você precisa ter algo a mais, porque a marca não vai associar a imagem dela com qualquer pessoa, ela vai atrás do que você tá falando, ela vai tentar entender como você se posiciona, quais são as suas bandeiras, e assim, pensar estrategicamente, porque Perfeito. senão você fecha portas que nem tinham aberto ainda. Nossa, eu amei esse papo, não finalizando, porque ainda tem muito mais. Mas é que você falou, se posicione, e você demonstrou ao longo do programa Como, né? a real. Isso é Se muito posicionando. legal de você falar, porque isso é uma preocupação minha. Eu falo, eu vivo tudo que eu prego, na prática. Então, isso é muito importante. Porque falta isso na internet, né? Tem muito charlatão na internet, né? Exatamente. Então, e isso é fácil de você descobrir, porque você pode acompanhar a pessoa, né? Uhum. Então, tem pessoas, principalmente hoje a gente falando de infoprodutor, tá? Tem gente que aluga carro pra fingir que é bem sucedido. É verdade. Então, assim, do mesmo jeito que a marca puxa a tua capivara pra entender o que você fez ali nos últimos tempos, tenha esse filtro também, né, em relação a quem te Com influencia. certeza, com Perfeito. certeza, tem que ter. A gente vê também, por exemplo, ex-Big Brother. Antes o pessoal saía da casa, já colocava pra influenciar marcas. Hoje nem tanto, porque você vê quantas pessoas fazem merda pós O Big Brother. posicionamento Nossa, dentro E surreal. E acaba vinculando demais, né? É. Não tem Marca. como, não tem como. Perfeito. Então, a marca tem tomado muito esse cuidado, né? Porque, assim, a verdade é que quando surgiu essa nova profissão, ninguém sabia o que estava fazendo. Nem o influenciador, nem a marca e até as marcas grandes. Então, assim, todo mundo foi tentando aprender como trabalhar com isso, né? Hoje, nós já, principalmente falando de marca, a gente já tá num momento muito mais maduro de mercado, Sim. né? Então, a marca sabe o que tá fazendo. A maioria dos influenciadores ainda não. Inclusive, gente muito grande, que é Verdade. desesperador. É, Né? Várias pessoas eu olho e falo, gente, como é que pode dar voz pra uma pessoa dessa, Nossa, sabe? você abriu muito meu olho. Agora eu tenho várias pra falar, mas fala no off. Tá bom, no off. Meu No off tem Deus, você vários abriu babados. muito meu olho. Você vai fazer uma limpa, né? Chega na casa.
Vou. Não, saindo daqui. Sai daqui. Falando de marca, quem você escolheria? A gente coloca o arroba, quem sabe dá certo. Pra ser sua marca vitalícia, assim. Ford. Vale uma que já é minha parceira. Ford. Posso falar uma? Vou falar uma outra. Tá. Vou falar uma outra que ainda não é minha parceira. Red Bull. Ah, sério? Gente, eu sou Você viciada em toma. Red Bull sem açúcar. Patrocina Red Bull. Nunca fiz nenhum trabalho com eles. Seria a dar melhor asas garota pra propaganda. É. Acho que a Red Bull teria muito a ver, porque eu gosto bastante. Mas, assim, a Ford. A Ford, Ford. se eu pudesse escolher uma marca pra eu trabalhar pra sempre, seria a Ford. Porque, Seria. além de eu ter um relacionamento, assim, de muito longo prazo com eles, faz parte da minha vida. Desde que eu fiz 18 anos, todos os meus carros foram da Ford. Então, até hoje é. Eu fui descobrir depois, que eu já trabalhava com eles há muito tempo, que meu avô, quando veio da Croácia pro Brasil, fugindo da Segunda Guerra, ele tinha 13 anos e ele foi trabalhar Na numa fábrica. empresa para pôr taco no chão. E aí, isso, né, há muitos anos atrás, ele falava inglês, porque ele, Aham. né, veio da Europa e tudo mais, e ele falava inglês, morou na Austrália e tal. E aí ele tava lá, 13 anos, botando taco no chão. Chegou um diretor lá da empresa para falar com um subordinado dele, Aham. e o cara não entendeu, e meu avô traduziu. Não. E ele falou: "Você fala inglês?" E transformou meu avô num funcionário. Meu avô trabalhou por um tempo lá. E eu fui descobrir recentemente que essa empresa era a Ford. Meu Deus! Então, assim, eu tenho uma relação com eles, assim, de familiar já. E eu nem sabia. Olha a lei da atração aí, hein? É, total, né? Total. Tudo tá conectado. Tudo conectado. Tem alguma publi que você não faria de jeito nenhum? Tem. Beth. Não faço, Ai, não faço marca de que jeito bom, que nenhum. bom. E eu falo assim, e agora tá fácil falar que não faz, né? Porque já deu merda pra um monte de gente. Exatamente. E agora todo mundo, ai, não, Beth, mas eu vejo um monte de gente que hoje fala mal, que fez. Que fez. Aham, mas Por quê? ganhou um dinheirinho. Dinheirinho. Muitos influenciadores, durante muito tempo, só tinham renda por causa de Beth. É. E é muito dinheiro, né? Eles ofereciam muito dinheiro pra gente pequena. É. Então, assim, eu entendo, de certa forma, a tentação. Mas eu falo que não existe proposta irrecusável para quem tem valores inegociáveis. E essa sempre foi minha postura. Perfeito. Nossa. Posicionamento mais uma vez, meus amores. Por isso que eu falo, né? Eu sou uma pessoa que eu comemoro as minhas vitórias. Cada pequena vitória eu comemoro. E não tenho nenhum constrangimento. Porque elas são embasadas em mérito, em dedicação, em resiliência, em renúncia. Então, assim, eu comemoro mesmo. Merecedora. Porque eu macei um barro do caramba pra chegar, sabe? Uhum. Então, nada meu caiu do céu. Nada. Eu brinco com meu pai. Meu pai fala assim pra mim: "Filha, você tá cavando faz tanto tempo que tá na hora de você achar o seu petróleo". Eu falo: "Pai, passou da hora". Mas é isso, né? Assim, foi tudo. Minha carreira foi construída na base de consistência. Não estourei, nunca estourei. E provavelmente nunca vai acontecer, porque não é o meu estilo. E tá tudo bem. Foi essa a minha escolha, Aham, né? aham. Então é isso. E qual é o hype do momento que você acha que já nasceu morto? Nossa, essa é babado, hein, Essa é boa. Daisy? Eu acho que são as pessoas que só fazem seu conteúdo baseado em tendências, em trends. Ah, sim. Na minha metodologia, eu defendo o caminho contrário das trends, porque eu acho que não dá pra ser só isso. Entra muito naquela história dos copiar, né? Perfeito. Então, pra mim, essa história já nasceu morta, porque não tem futuro. Se você só copia o que já deu certo pro outro, você só vai seguir as pegadas do outro, você nunca vai deixar as suas, né? Então, Nossa, assim, perfeito. e eu falo, se esse é o seu plano de vida, tá tudo certo. Porém, se você quer ser acima da média, você não pode andar com as pessoas que estão na média. Então, isso é importante. Você quer Sensacional. ficar só ali? Então tá bom. Essa é a sua referência. Agora, se você quiser subir a régua, não dá pra ser só isso. Então, acho que essa tendência que já nasceu Já tá morta. morta, Tem morta. prazo de validade. Tá acabando já, né? Na verdade. Se você tivesse que escolher, essa daqui não. Essa daqui a Ih, gente tem ela- que reformular. Ela censurou a pergunta. A pergunta seria, se Medo. você tivesse que escolher likes infinitos ou contratos fechados? Ah, sem dúvida, Não tem dinheiro. como. Contratos, Não Dinheiro. tem nem como. Eu falo, eu não tenho tabu nenhum pra falar de dinheiro. É isso, sem dúvida. Eu não ligo pra like. De verdade. Sem hipocrisia. E a Marika ligo. liga pra like? Algumas ainda sim. E essas aí são as que são mais enganadas. Que ainda não entendeu como é que funciona Não o jogo. entendeu que se ela pressionar por número, ela vai ter. Só que números falsos, na maioria das vezes.
Eu vou fugir um pouquinho. Quando você bateu seus primeiros 100k de seguidores, qual a sensação que você teve? Eu não lembro. Porque Ai, não foi. normal. Não Ai, foi, não é gente. porque foi normal, é porque foi demorado. Uhum. Então foi indo, sabe? Muito assim. Ó, eu vou contar uma curiosidade. Eu sou psicótica no Instagram. Eu bloqueio umas 15 pessoas por dia. Se tiver cara de fake, eu bloqueio. Eu já cheguei a ter 320 mil seguidores. Nossa. Acho que de tanto eu bloquear as pessoas, eu tô com 258. E Você o não Instagram quer, ele não faz uma quer. limpa de tempo em tempo. Eu E também é faço. normal, é normal. Ele mesmo, ele tem umas contas ali que são desativadas, Uhum. enfim. Eu prezo muito pela qualidade. Então eu tiro direto, várias pessoas. Tem umas contas, gente, muito esquisita, assim. Eu falo, não, tenho. Deixa quieto. Eu bloqueio umas 10 pessoas por dia, sem zoeira. 10? Nossa, é gente, hein? É, gente. Bitolada. Pra Ou fechar focada. o nosso episódio, Exatamente. posicionamento. Ó, ela Palavra-chave do entendeu meus episódio. pilares. Foco. Bitolada. Incrível. Estudo, né? E muito estudo, gente. Não é só achar que, vou ligar meu celular, pronto, acabou. Não. É estudar, fazer curso. E olha, é Exatamente. um grande exemplo ter você aqui hoje pra nós, de verdade. Obrigada. Virou várias chaves pra mim. Nossa. Que legal, fico feliz. Foi uma aula pra mim. Com certeza você veio com uma energia incrível pro nosso primeiro Gente, é AFACast. chiquérrimo, né? Adorei. Eu Eu gosto de amei. estrear. Meu ascendente no leão gosta Aí, ó, disso. tá vendo? A Leonina que te rege. Eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Imagina. Muito mais sucesso pra você. Ford pra valer. Red Bull demais. É, Vai Red Bull. patrocinar, Rafa. Já vou colocar o arroba aqui, viu, Red Bull? É verdade. E é isso, fãs. Obrigada por ter assistido mais um episódio. Você, mais uma vez, quer se tornar um patrocinador do nosso podcast, entre em contato aqui que eu vou te falar tudo como é que funciona. E bora participar do melhor podcast do Brasil. E é isso. Quer deixar algum recadinho? Quero, gente, ó. Pra finalizar, eu queria deixar essa mensagem. Eu já falei ela ao longo do programa, mas eu queria reforçar isso. Entenda que o que você tem de diferente é o seu superpoder. Então, olhe pra isso. Tem alguma coisa dentro de você que é só sua e essa é a sua voz no mundo. Então, pare de querer só olhar pro que o outro tá fazendo. O que o outro tá fazendo, ele já fez. Então, o que você tem de diferente, de único pra entregar pro mundo? Eu acho que esse é o caminho. Independente de trabalhar com internet ou com qualquer outra coisa, olhar para esse lado da diferenciação, porque os diferentes dos iguais vão dominar o mundo. Gente, olha. Obrigada, Rafa. Se você acompanhou até aqui, hashtag diferente dos iguais dos comentários, por favor. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.